Existem três forças impulsionadoras na sua vida que está inconsciente para você, você é conduzido por elas e não tem a menor noção, não tem a menor consciência disso. Na verdade, existem muitas forças. Se eu fosse falar sobre arquétipos, o conhecimento da mitologia, conforme o Jung deixou muito claro para a gente, você vai ver que você é influenciado por uma águia dessa, por um livro, por a fala de pessoas, pelo comportamento de pessoas. Isso gera uma mudança neuroquímica em você e te gera certos sentimentos bioquímicos. Então existem muitas forças que te conduzem e que você não tem a menor noção. E hoje eu vou te falar sobre três forças que conduzem você e que a partir do momento que eu falar, você vai começar a tomar consciência disso. E você vai usar essas forças a seu favor, porque essas forças podem te conduzir para o crescimento, para a evolução, ou elas podem te destruir. Então a primeira força é o que Freud chamou de Eros, impulso de Eros, que significa o impulso de vida, é o impulso de amor, é o impulso de crescimento, é o impulso de conexão com as pessoas. Então o impulso de Eros, o impulso de desejo, o impulso de se conectar com o outro, de se conectar com você mesmo, de estudar, de crescer, é um impulso construtivo. Todos nós somos movidos por esse impulso. Então esses impulsos da libido, do Eros, ele faz com que você queira ganhar dinheiro para atrair, por exemplo, uma pessoa para você. Que você queira se tornar mais inteligente para ser amado, para ser admirado. É um impulso muito construtivo, faz bem a você. E existe também o impulso de Thanatos, que é o impulso de morte. Todos nós temos. Por exemplo, eu quando estava no início da minha carreira, que eu estava me descobrindo como psicólogo, como que eu gostaria de trabalhar, e eu achava que psicólogo não pode errar, que psicólogo não pode ter falhas. E aí quando eu cometia algum tipo de falha, algum erro que eu cometia, nossa, eu me autodestruía. Me autodestruía com palavras. Então o impulso de Thanatos, ele vinha muito forte. E aí eu falava para mim mesmo que eu merecia morrer, que eu não prestava, que eu era uma fraude, que eu merecia não ter sucesso mesmo. Isso eu falava comigo, inconsciente. Muitas das vezes eu falava isso de forma não a mostrar para as pessoas, mas na minha cabeça eu mostrava isso. Até que, estudando e conhecendo esses dois impulsos, o impulso de Eros e de Thanatos, eu pude perceber que isso era um impulso de Thanatos. É uma grande imbecilidade, é uma coisa que as pessoas são movidas por elas. Então sempre que você, por exemplo, você pega um carro e vai em alta velocidade, é um impulso de Thanatos. Você está se colocando ali em risco, podendo se acidentar e acidentar outras pessoas. Então você pode morrer com isso. É um impulso autodestrutivo. Quando esse impulso de Thanatos, ele não é só de morte, ele também pode ser um impulso criativo. É quando você pega um projeto, um trabalho, e você quer destruir aquele trabalho e começar do zero. Você quer criar um novo trabalho. Então, o Thanatos, ele tem a função de criar o caos para você se recriar, para você se perceber. Mas, se você não tiver consciência desse impulso de Thanatos, se você não compreender como ele funciona, ao invés de se tornar uma força impulsionadora para sua criatividade, ele se tornará uma força autodestrutiva. Então você, por essa força, você vai terminar casamentos, como já chegaram pessoas para mim dizendo assim, eu estava tão bem no casamento, mas me deu uma vontade de terminar, eu terminei. Impulso de Thanatos, destruir a sua própria vida, se autodestruir. Destrói a própria empresa, destrói a própria saúde, destrói o casamento, destrói as relações. Quando tudo está lindo, harmonioso, a pessoa cria confusões, ela sente o desejo de brigar, de tumultuar as coisas. Isso é um impulso de Thanatos. Isso é autodestrutivo e você deve reconhecer isso em você, para você não ceder a isso. Sempre que você se coloca para baixo, se critica demais, eu não presto, minha vida é ruim, e você fica, sabe, numa vibe triste, cabisbaixo,
Isso é impulso de morte, isso é impulso de Thanatos. Isso eu estou falando só no aspecto psicológico, mas se, como eu te disse, que existem muitas forças que movem o ser humano, eu também poderia falar de obsessões espirituais. Ah, Francisco, eu não acredito nisso. Problema seu, querido e querida. Isso existe. Espíritos existem, seres demoníacos existem. Isso está aí desde sempre na humanidade. E a gente olhar para isso e dizer que isso é criação das pessoas, é folclore, é mitos, de mentiras, de mitologias. Em pleno século XXI, a gente falar que isso é mentira, que isso é coisa de gente sem capacidade intelectual, é um grande preconceito, enfim, eu não vou entrar nesse mérito com você, mas eu te convido a estudar mais. Eu sei o que a neurociência diz, que existem muitos aspectos da nossa mente humana que cria as ideias, eu sei, eu já estudei essa linha, que nega, uma linha muito materialista, que nega qualquer fenômeno paranormal, qualquer fenômeno energético, extrasensorial que não pode ser explicado pela ciência material. O fato é que contra experiências e contra fatos não há argumento. Existem certos fatos, certos fenômenos que pessoas vivenciam que não tem como se explicar. Então, existem essas influências espirituais também, telepáticas, que te conduzem à autodestruição. Saiba disso ou não, tenha consciência disso ou não. Quem tem consciência consegue se libertar dessas amarras, dessas influências, seja do próprio inconsciente autodestrutivo ou de forças externas espirituais que também te impulsionam para a autodestruição. Então falei de duas forças, certo? Impulsionadoras, a de vida, a força de Eros, que o Maslow chamaria de autoatualização, que é o impulso para se autoatualizar, crescer. O Carl Rogers chamaria eu esqueci o nome, até gravei um vídeo essa semana para vocês falando sobre isso. Impulso de... não é autoaceitação. É um impulso de vida também que faz a gente crescer. E Maslow, ele foi mais longe, além de falar do impulso de autoatualização, ele também descobriu o impulso de autotranscendência. Esse é um impulso belíssimo, é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer com as pessoas, é de estimulá-las para que elas possam se conectar mais com o transcendente, com o espiritual, com o seu aspecto mais evoluído. Então esse desejo de transcender a si próprio, é o desejo de se conectar com Deus, que nas tradições espirituais se chama iluminação. Então é se iluminar, se conectar, entrar no nirvana, entrar num êxtase espiritual. Alguns cristãos chamam de entrar na conexão com o Espírito Santo. Mas enfim, é um êxtase espiritual. Então é o desejo de se conectar com o transcendente, com aquilo que é muito maior do que você. Esse é um impulso que move muitas pessoas ao crescimento. Esse transcendente, ele pode ser algo destrutivo também, porque existem forças de transcendência para autodestruição, como os espíritos malignos, como as influências malignas, conforme eu já falei, que são forças que levam a pessoa a se autodestruir, mas existem as forças angelicais, as forças amorosas, as forças que te conduzem a uma espécie de compaixão maior, de amor incondicional, de uma compreensão da vida muito maior. Então esse é um impulso que você deve buscar, deve se permitir se conectar para que você viva na sua melhor versão. Então procure reconhecer, sabe, aqueles que já têm uma certa conexão com Deus, você vai ver que em alguns momentos você sente vontade de orar. Aqueles que sentem a necessidade de buscar a Deus, de buscar essa conexão com o transcendente, com a natureza, com algo maior. Então essa é a busca, o impulso de transcendência. É aí onde você tem os maiores atos de criatividade.
nessa transcendência, nessa leveza que você tem criatividades. Então, grandes nomes da história como Mozart, grandes pensadores desse calibre que compunham obras maravilhosas, eles tinham esses momentos de transcendência, eles diziam que recebiam pronto a música, recebia pronto a arte que eles iriam fazer ou até as ideias para determinadas ciências, para determinados projetos. Muitos empresários vivem isso hoje, muitas pessoas vivem isso hoje. Então esse é um impulso belíssimo. Quanto mais você estiver conectado e perceptivo a essas intuições, a esses impulsos, a esse chamado para a autotranscendência construtiva, amorosa, mais feliz, mais harmonioso, mais em paz você se tornará. Se você quiser estudar mais a fundo sobre isso, compreender essas questões com muito mais profundidade, eu te convido a adquirir meu curso Sabedoria Existencial. É uma metodologia de filosofia de vida, onde o estudo é em espiral. A cada aula que você pega, ela se conecta com as outras e ela vai fazendo a sua mente expandir. E o seu sentimento de paz, de autocompreensão, de autoentendimento vai crescendo dentro de você. E assim você pode ir se libertando de angústias, de ansiedades, de tristezas, de comportamentos infantis e se tornando uma pessoa mais madura, mais equilibrada, mais integrada, mais harmoniosa. Esse é o convite. Se você busca isso para a sua vida, clica no link aqui abaixo e adquira o curso Sabedoria Existencial. No mais, eu te peço também uma gentileza. Compartilhe esse vídeo, deixa teu comentário, dá um joinha para que mais pessoas possam se beneficiar desse rico conteúdo, dessas reflexões que eu tenho certeza que para muitas pessoas farão diferença na vida delas, fará diferença na vida delas.